Olá, eu sou Francisco Muniz, do programa da Festa, e vim aqui desejar para vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Olá, eu sou a Vanessa Souza. Estamos no início do nosso programa Educando. Hoje com um convidado super especial, Acioli Júnior. Ele é professor, historiador, escritor, filósofo, gestor ambiental. Me fala um pouquinho sobre você. Na verdade, eu sou uma pessoa com múltipla formação. Eu até brinco com as pessoas dizendo que a academia não gosta muito de pessoas que têm uma formação múltipla como a minha. Porque, normalmente, na academia, a pessoa faz história, pós-graduação, história, mestrado e doutorado. Eu já não, eu tenho 4 graduações, aí fiz 6 pós-graduações, uma MBA em Gestão e Planejamento Ambiental e um mestrado em Ensino de História, com ênfase em Patrimônio Histórico, onde eu escrevi a dissertação sobre Cabo Frio. Então, eu sou uma pessoa que tem uma formação que nós chamamos de horizontal, em várias áreas, mas eu gosto muito de trabalhar com inúmeras áreas diferentes, inclusive até meus concursos públicos são feitos em áreas diferentes. Ao mesmo tempo que eu sou concursado em filosofia, sou também concursado em ensino religioso não confessional e também já passei em concurso para outras áreas. Então, eu sou uma pessoa assim, que tem múltipla formação e que tento agregar essas formações às minhas pesquisas acadêmicas. Perfeito. Esse é o nosso programa Aprendendo para Ensinar. Esse é o nosso tema de hoje. E o que te levou para a área da educação? Como foi o seu trajeto? Eu sempre disse, até falei com você agora há pouco, na verdade, o meu trajeto pessoal e educacional começou dentro da igreja presbiteriana, porque eu me converti, assim, como os evangélicos falam, muito cedo, com 14 anos, e queria entrar no seminário, queria ser pastor, e lia a Bíblia de uma maneira muito rápida, até porque eu entendia aquilo ali como uma disputa, porque essa igreja pedia para que cada membro lesse uma vez por ano, e por conta dessa leitura, de 14 a 18 anos, eu já estava na minha 5ª leitura, e, na verdade, tudo isso que eu passei na igreja, essa voracidade de ler, me tornou o que eu sou hoje. Então, eu nesse sentido, mesmo não sendo evangélico já há muitos anos, eu tenho essa gratidão à igreja e também à Bíblia, porque foi através dela e através dessa leitura que eu me tornei o que eu sou hoje. Então, as minhas faculdades, tudo aquilo que eu sou, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir sem ler. Então, todo dia eu tenho que ler. E isso, para mim, foi desse costume que foi injetado em mim por conta da igreja. Então, a partir desse momento, eu vou fazer minha primeira faculdade, que vai ser a faculdade de História, aí depois eu faço Gestão Ambiental na Estácio, faço Filosofia, que era meu grande sonho,
e terminei ano passado geografia, mas eu brinco dizendo que geografia eu não fiz valendo, eu fiz só para não pagar imposto, para diminuir o imposto de renda, que é muito alto. Então, educação, pensão alimentícia diminui o valor do imposto de renda, e geografia eu fiz nesse intuito. Então, tipo assim, ao invés de dar dinheiro para o governo, eu agrego mais a minha formação acadêmica. Desde quando você atua como docente? Eu atuo como docente, vai fazer 12 anos. Primeiro, eu atuei, na verdade, como técnico em dependência química há muitos anos. Eu trabalhei no Centro de Apoio a Moradores de Rua da Prefeitura, o CAMOR. Eu era responsável pela área de drogas lá. E também trabalhei no Centro de Recuperação da Igreja Metodista, no SOS Vida, cuidando de viciado em drogas. E, lá no sítio onde eles tinham o Centro de Recuperação no Araçá, infelizmente acabou. Então, eu trabalhei 7 anos com dependente químico e depois eu fui para a carreira docente. Eu comecei a passar em vários concursos e até hoje eu estou como professor. Então, aproveitando que temos um professor aqui, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre os principais pontos turísticos de Cabo Frio. Fala um pouquinho para a gente, cita o nome deles e explica um pouquinho sobre cada um. Os principais, vamos botar assim, que você gosta. Então, é porque o meu livro tem muito, mas tipo assim, o legal do meu livro, por exemplo, é que eu falo de muitas curiosidades sobre muitos desses bens. Então, por exemplo, o monumento que nós temos mais antigo na cidade é o Forte São Mateus, que ele foi construído entre 1617 e 1620. Mas muito pouca gente sabe que antes do Forte São Mateus, Cabo Frio tinha outro forte, que é o Forte de Santo Inácio, que ficava no morro de trás atrás do Forte São Mateus. Te confesso que eu também não conhecia essa parte. Então, que é o Morro do Arpoador. E esse Morro do Arpoador, ele é um morro assim imprescindível para a história de Cabo Frio, porque ele foi o lugar que ficou a primeira feitoria da América, que é a feitoria do Américo Vespucci. Hoje tem uma discussão muito grande se ficou em Arraial do Cabo ou Cabo Frio. Essa discussão não havia até Arraial do Cabo se emancipar em 85. Como Arraial era Cabo Frio, não tinha essa discussão. Mas depois da emancipação, alguns autores citam que essa feitoria ficou na Praia da Rama, que é a Praia dos Anjos, e Arraial do Cabo. Só que a descrição de várias embarcações deixa bem claro que essa feitoria ficava na entrada de um rio, que é a Laguna de Araruama, aí no canal de Itajuru. Ele fala da barra da entrada de Cabo Frio e deixa muito clara a localização, que ficava no Morro do Arpoador. Então, esse Morro do Arpoador, ele recebeu a primeira feitoria do Brasil, Américo Vespucci. Também nele, em 1556, os franceses fizeram um tipo de feitoria chamado Casa da Pedra. Depois os ingleses vão tomar esse lugar quando os franceses são expulsos. E, por último, ele vai se tornar o Forte de Santo Inácio em 1615. Então, ele é o primeiro forte de Cabo Frio, construído em 1615, no mesmo período que Cabo Frio é elevado à condição de cidade. Então, Cabo Frio também é elevado à condição de cidade em 1615. E uma outra curiosidade interessante sobre Cabo Frio é o nome da cidade. O nome da cidade era Cidade de Santa Helena de Cabo Frio. E tanto que tem um projeto muito legal, até do vereador Felipe Monteiro, que é colocar o nome na orla da Praia do Forte, de Orla de Santa Helena de Cabo Frio. E eu achei um projeto magnífico, porque vai trazer de novo o nome verdadeiro da cidade. É muito bacana, fica aí a dica para os professores. Se liga no programa aí que tem muitas dicas legais para vocês. Então, aí nós temos esse monumento, como falei, seria o principal. Então, primeiro foi o Forte de Santo Inácio, e logo a seguir foi o Forte de São Mateus. E também a cidade de Cabo Frio, ela vai se formar não no centro que nós temos hoje, mas na Passagem. A Passagem vai ser o primeiro núcleo de povoação. Tanto que quem vai na Passagem hoje tem uma placa lá escrita: primeiro núcleo de povoação de Cabo Frio. Então, na verdade, Cabo Frio começa ali no bairro da Passagem. Uma outra coisa que é interessante sobre a Passagem é que eu dei um curso para os guias. Eu dei um curso agora para os guias de turismo de Cabo Frio, ensinando eles a história da cidade. E os guias viajam legal, né? Os guias, né? Aí os guias falaram que acreditavam que ali na Passagem, aquelas casas, o estilo colonial, são casas do período quando Cabo Frio foi elevado à condição de cidade, o que não é verdade. Então, Cabo Frio foi elevado à condição de cidade no início do século XVII, em 1615. E as casas mais antigas da Passagem são do século XIX. Então, nada ali é do período colonial, daquele período quando Cabo Frio foi elevado à condição de cidade. Então, mas muita gente fica propagando isso, que não é uma verdade. Então, essa Passagem, de fato, é onde começou a cidade, mas existem hoje, por exemplo, prédios no centro da cidade
que é muito mais antigo que da Passagem, como o prédio da Biblioteca Pública Municipal, é bem anterior a todas as casarias da Passagem. Aí o que acontece? Em 1660, vai mudar, o centro da cidade vai sair da Passagem e ele vai vir para onde é o centro ali urbano, e a marca desse centro vai ser a Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção e o Convento Nossa Senhora dos Anjos. Então o centro vai ficar entre essas duas igrejas, uma igreja franciscana e o convento franciscano, e a igreja ali. E eu tenho uma curiosidade legal também, é que tipo assim, é que a igreja Nossa Senhora da Assunção não seria igreja Nossa Senhora da Assunção, ela seria igreja de Santa Helena, já que a Santa Helena é o santo padroeiro de Cabo Frio, é o primeiro. E o que acontece? Na verdade, a povoação de Cabo Frio vai pedir uma imagem de Santa Helena e vai vir a imagem de Nossa Senhora da Assunção. A imagem vem errada. Foi um erro de percurso. E aí, em cima disso, você sabe que aí começa a mentira, né? Aí, por exemplo, aí o que vai acontecer? Aí eles vão contar uma história mentirosa de que veio a imagem de Nossa Senhora da Assunção errado e foram devolver essa imagem para vir de Santa Helena, e toda vez que tentavam devolver, o navio não conseguia atravessar o mar, tinha que voltar. Até que eles perceberam que... Já entra o lado espiritual. O lado fantasioso da história, que eu chamo de lado lendário da história. Então, toda a história do santo tem as suas lendas, que eu, como historiador, porque, assim, eu sempre conto essas histórias como histórias mentirosas, mas deixo claro que existem essas histórias, mas não como história verdadeira. Como também tem uma história lendária, interessante sobre santo também, que é a história do Morro da Guia. Então, por exemplo, aquela capela do Morro da Guia, a capela de Nossa Senhora da Guia, ela pertence ao convento embaixo. E ela foi construída pela Câmara Municipal, pelos monges franciscanos, em 1740. É o ano que ela vai ser construída. E o que é interessante é o quê? É que aí qual foi a lenda que criaram em torno disso? A lenda era a seguinte, que toda vez que eles colocavam a imagem de Nossa Senhora da Guia no convento, a imagem no outro dia aparecia lá em cima do morro. Eu já ouvi essa história então, aí. Aí de tanto ela aparecer em cima do morro, construíram uma capela para ela. Então, tipo assim, essa é uma história que a população adora contar, mas que eu deixo bem claro que são histórias fantasiosas, que não tem nada de verdade folclórica. Nisso. Com certeza. E eu sou daquele historiador que, tipo assim, eu gosto de falar o que a documentação prova, o que de fato seria o verdade, é o mais próximo da verdade histórica. Então, mas em toda história é envolta de lendas e mitos. Então, só para dar uns exemplos de história mitológica que envolve Cabo Frio. E o anjo caído? Então, o anjo caído é outra mentira, né? Ele não é anjo coisa nenhuma. O anjo caído é uma deusa. Aí, tá vendo, galera? Eu não sabia disso. Então, o anjo caído, na verdade, é uma deusa Vitória, Vitória de Samotrácia, é uma deusa grega. A estátua original... A minha vida toda foi ensinado o anjo caído. Então, ela, na verdade, é uma deusa grega e existe aí, até hoje existe a imagem original dela. A imagem original dela está numa ilha grega, ela é de 181 a.C. Então, na verdade, o anjo caído é um dos poucos bens tombados no mundo inteiro que é uma réplica, ou seja, ele é uma cópia. Então, ele nunca foi anjo, ele é, na verdade, uma deusa grega, e ele foi levantado no canal Itajuru simplesmente para marcar as aberturas do canal do engenheiro chamado Elijah Palmer. Por isso que é chamado canal Palmer. Então, ele abriu vários canais, por quê? Porque ele abriu esses canais para escoar a produção de sal de Cabo Frio para o Rio de Janeiro, porque Cabo Frio ele vai ter a primeira indústria salineira do Brasil. Então, por exemplo, muita gente não entende isso. Quando eu falo em primeira indústria salineira, as pessoas não entendem por quê. Porque o sal na Laguna de Araruama, assim como no Nordeste, ele sempre foi produzido naturalmente. Então, sempre teve sal nas bordas da Laguna de Araruama. Isso é produção natural. Tanto que a laguna ela tinha mais de 2 vezes a quantidade de sal do mar. A salinidade da laguna é muito superior ao mar. Hoje não é tanto por causa do efluente de esgotos tratados e não tratados que cai nela. Então, seria água doce. Mas a laguna sempre teve essa quantidade de sal muito alta. E, por isso, ela sempre produziu sal natural. Tanto que os índios, os tupinambás, que as pessoas chamam erradamente de tamoio, e não existe índio tamoio, nunca existiu. Aí tá aí outra coisa. Eu também aprendi como tamoio. Então, tamoio não é nome de índio. Ainda bem que eu não sou professora de história. Mas, na verdade, tamoio não é nome de índio. Tamoio, a palavra tamoio quer dizer velho ou ancião. Significa que é a tribo mais antiga numa determinada região. Então, é chamada de tamoio. Mas o nome dos índios, de fato, era índio tupinambás. Esses que eram os índios que habitavam aqui. Outros erro que é muito comum, você vê as pessoas divulgando, até professores de história, sobre esses índios, é dizer que esses índios eram canibalistas. Outro erro. Por que não é canibalismo? Porque canibalismo é simplesmente comer carne humana.
Então, é comer carne de criança, homem, mulher, velho, de qualquer pessoa. O que os índios praticavam é a antropofagia. É uma coisa totalmente diferente. O que é a antropofagia? É um ritual religioso e espiritual de se comer a carne humana, mas de guerreiro. Ou seja, não mulher, criança, velho, não se come. Eles comiam a carne de outro guerreiro, que eles foram, por exemplo, eles faziam guerra contra os índios Goitacazes de Campos e Macaé. Eles não faziam guerra para destruir aquela tribo. Eles faziam guerra simplesmente para capturar alguns guerreiros e comer esses guerreiros nesses rituais. Então, tipo assim, só para dar um exemplo, nessa região aqui, foi capturado 3 franceses no século XVI. E quando os índios tupinambás foram cozinhar os franceses perceberam que iam ser devorados, começaram a chorar e eles não quiseram comer a carne deles. Ah, é? Por quê? Porque demonstrou fraqueza. Porque eles estão ali para comer carne de guerreiro e não carne de uma pessoa fraca. Então, essa que é a ideia do ritual. E tem que estar em perfeito estado, não pode faltar nenhum membro Nada, também. E o pior, e não era na hora, eles pegavam essa pessoa, capturavam esse guerreiro e levava cerca de 3 meses até eles matarem esse guerreiro e comerem a carne dele. Davam mulher para esse guerreiro, ter filho e tudo, porque era um ritual sagrado dele mesmo. Por isso que nós chamamos de antropofagia e não canibalismo, porque canibalismo é o ato de comer carne humana sem qualquer um. E eles não, era só carne de guerreiro. Então, essa que é a grande diferença de um canibalismo, que é um ritual tosco, para um ritual espiritual, que é o ritual de antropofagia. Explica pra gente, em relação a essa história aí, que muitas pessoas têm essa dúvida, e que às vezes escuta até em sala de aula, como já foi o meu caso, de escutar isso. Eu nunca acreditei, porém, eu já ouvi um professor dizendo isso. O homem vem do macaco, como que funciona isso? Então, a teoria da evolução nunca disse isso. Na verdade, como eu falei, a teoria da evolução fala que o homem e o chimpanzé têm um ancestral comum. Então, na verdade, o homem evolui de várias espécies, sendo a espécie principal o Homo erectus. Eu vou te interromper só um minutinho. Gente, estamos com essa pessoa aqui top de linha. Pensa em uma pessoa inteligente, é ele. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos aprendendo um pouquinho sobre os macacos e os seres humanos. Das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui ele aprende de verdade. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Fala galera, aqui é a Ingrid Fernandes. Nós da equipe Jovem TV gostaríamos de desejar a vocês um ótimo Natal e um próspero Ano Novo. Espero que em 2022 a gente esteja junto.
Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 997 28 6724. Estamos de volta. Vamos continuar falando um pouquinho sobre os macacos e os seres humanos. Vamos lá. Então, como eu estava falando, na verdade, a teoria, o Charles Darwin, assim como nenhum grande evolucionista, fala desse negócio de que o homem veio do macaco. Na verdade, o que a teoria da evolução fala é que o homem e o chimpanzé têm um ancestral comum, e a teoria da evolução nada mais é do que seres vivos, eles vão mudando de gerações e gerações, ou seja, milhares de anos, de acordo, eles vão se adaptando ao ambiente, eles mudam também de acordo com o ambiente, que eles vão se adaptar, e essas mudanças elas ocorrem num processo muito lento, por milhares de anos. Então, na verdade, é uma mudança biológica que tem a ver também com o ambiente natural. E a teoria da evolução, ela é uma teoria que foi feita por Charles Darwin, que teve aqui na nessa região, né, o caminho de Darwin, muitas das suas pesquisas foram feitas aqui. E o Charles Darwin, muito pouca gente sabe, mas ele ia ser pastor anglicano. Então, essa ideia de que Charles Darwin era ateu, contra Deus, isso é um absurdo total. Então, ele nunca foi ateu, nunca foi contra Deus. Pelo contrário, a mulher dele era uma cristã extremamente fervorosa. Inclusive, ela dizia para o Charles Darwin que ela temia que na eternidade eles fossem separados por conta disso, por conta da teoria que ele havia criado. E o Charles Darwin vai fazer assim, coisas que tem na teoria da evolução que são maravilhosas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando os biólogos pesquisam, por exemplo, serpentes, vou dar um exemplo o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Tinha 2 tipos de cobras venenosas, jararaca, numa determinada ilha. Uma cobra jararaca meia colorida e uma preta pequena. Aí, tipo assim, e muita gente entende errado a teoria da evolução, porque eles acreditam que a teoria da evolução diz que o mais forte predomina. E ela não fala do mais forte, ela fala do mais apto, aquele mais adaptado ao ambiente. E o que acontece? Só para te dar um exemplo. Se eu perguntasse para um grupo de alunos, assim como eu já fiz, qual dessas 2 cobras prevaleceu na ilha? Todo mundo ia dizer que foi a maior. E não foi, foi a menor. Sabe por que foi a menor? Porque o predador natural da cobra, que é o gavião, ele enxerga muito melhor uma cobra grande colorida do que uma preta pequena. Por isso que é a teoria da evolução. Ela fala que as espécies vão se adaptando e aquelas que melhor se adaptar ao ambiente, elas vão predominar. Então, por exemplo, por que o ser humano ele é o ser que predomina no mundo? Porque ele é o único animal que vive em todos os climas. E por quê? Porque ele aguenta o sol escaldante do Ceará, 50 graus, e também consegue viver na Antártida, com 50 graus abaixo de zero, porque ele usa uma roupa, ele construiu uma roupa que protege o corpo dele para isso. Enquanto todos os outros animais, inclusive os dinossauros, eles habitavam em determinados habitats. Então, por exemplo, um animal que vive na floresta amazônica, ele não consegue viver em outro clima. O leão só vive na savana africana. Em outro clima ele não vive. Então, os animais de uma determinada região não conseguem sobreviver na outra. O homem não. Ele, como ele é o melhor adaptado, é por isso que ele está em toda a Terra. Então, na verdade, a teoria da evolução ela se baseia nisso. O mais apto sempre vai predominar. Aquele que melhor se adaptar naturalmente, com o meio geográfico, ele predomina. Então, todas essas fantasias que falam como veio do macaco, na verdade, não é verdade. Então tá aí, galera, nós não somos descendentes de macaco e fica tudo certo. Agora, olhando para a visão do historiador, como que funciona essa teoria do Big Bang? Você acredita que o mundo veio de uma explosão? Então, é uma outra teoria muito interessante, por quê? Porque, como eu estou falando, todo mundo, inclusive eu já entrei em igreja, eu já vi isso, né? Pastores pregando que o Big Bang foi feito por um ateu, um homem contra Deus, e, na verdade, o autor do Big Bang é um padre belga chamado Lemaitre. E seria até bom para as pessoas que estão nos ouvindo pesquisarem, né? Só botar no Google bem assim, autor da teoria do Big Bang. Aí vai estar lá um padre belga, e tem até uma reportagem fantástica na revista Galileu, que é uma revista científica, que fala
desse padre belga e fala do prêmio que ele ganhou. E ele ganhou um prêmio do Vaticano, por ele ter criado a teoria do Big Bang. E por que ele ganhou esse prêmio? Aí você vai entender. Porque, na verdade, quem que deveria ter criado a teoria do Big Bang não era ele, era o Einstein. Porque o Einstein, na sua teoria da relatividade, ele já mostrava o Big Bang. Porque nessa teoria da relatividade, o Einstein provou o quê? Que o universo está em expansão. Então, olha só, se o universo, cada hora, ele está expandindo, é porque ele teve um começo bem infinito. É essa que é a ideia da teoria do Big Bang. Então, o que acontece? Só que o Einstein, ele dizia o quê? Ele dizia o que os budistas falam sobre o universo. O Einstein pregava e afirmava que o universo é eterno e que ele não foi criado. Ele não tem criador. Então, ele é eterno e sempre existiu. Essa que era a teoria que o Einstein defendia, que os budistas defendem. Por isso que o budismo e o jainismo é a única religião do mundo ateia, uma religião sem Deus, porque não tem necessidade de Deus. Deus não é necessário, além de eles pregar a autossalvação, você é salvo por si mesmo, eles também pregam que o universo é eterno, então não tem necessidade de um Criador. O Einstein seguia essa mesma linha dos budistas. E aí o que acontece? Mesma teoria da relatividade dele, mostrando que o universo estava em expansão, ele, para não querer contradizer a sua teoria anterior, ele deixou quieto. Aí o padre Lemaitre, esperto, que era um astrofísico e padre, ele vai pegar a teoria do Einstein e vai dizer que o universo teve um início finito, e que a explosão da matéria com a energia desencadeou todo o processo de vida do planeta. E o que é interessante é o seguinte, é que esse padre, criador do Big Bang, ele era criacionista, acreditava em Deus. E ele acreditava o seguinte, que Deus criou o mundo a partir do Big Bang. Então, essa que é a base do Big Bang. A base do Big Bang é criacionista, não contra Deus. Só que as pessoas, cegamente, por querer que a criação seja igualzinha aconteceu na Bíblia, essas pessoas se colocaram contra a teoria dele, mas a teoria dele é a teoria de alguém que acreditava em Deus, que era padre, que era criacionista. Que a forma que é passada é como se realmente fosse contra Deus, né? Fosse contra Deus. Tipo, não foi Deus que fez, houve uma explosão e daí nasceu o universo. Então bom a gente entender isso desde o princípio, né? Não, e além de tudo, isso também é uma questão extremamente lenta. Isso é um processo também de milhões e milhões de anos. Tudo, na ciência, nada é estanque, como acontece na Bíblia. E se deu, a coisa aconteceu. Não, é um processo bem lento. Então, o Big Bang é isso, como eu estou falando. Se o universo está em expansão, é porque ele teve um início, entendeu? Ele já foi comprimido e aquilo ali vai se expandindo. Essa que é a ideia da teoria do Big Bang. E uma ideia que é legal em dizer que o Criador, na verdade, era cristão e acreditava em Deus e acreditou que Deus que fez esse processo. Então, Deus criou o mundo a partir dessa grande explosão. Mas você acredita que Deus criou a partir dessa grande explosão? Sim, eu sou da teoria do Big Bang. Eu acredito tanto na evolução das espécies como no Big Bang. Não vamos entrar em detalhes, porque... porque na verdade eu como... Ponto, eu como historiador vou sempre defender a ciência. Você vai lá no profundo. Eu já tenho uma outra teoria em relação a isso. Para mim, Deus criou o mundo e ponto. Mas concordo, como historiador, realmente eu justamente fiz essa pergunta para ver pontos de vista diferentes. Porque nós somos criados numa sociedade que algumas pessoas pensam dessa forma, que houve uma explosão e assim foi, e outros acreditam, como eu, que fui criado dentro de uma religião, de que foi Deus que fez. Então, mas o que é interessante falar é o seguinte, que a Igreja Católica hoje aceita, normalmente, que foi através do Big Bang. Então, a Igreja Católica, eu estou falando a católica tradicional mesmo. Os padres, o próprio Papa vai defender que Deus criou o mundo a partir do Big Bang mesmo. Então, ele vai ter uma visão muito mais científica da coisa do que vários ramos protestantes. Como tem ramos protestantes também, que acreditam na evolução e no Big Bang. Por exemplo, vou citar um livraço. Um doutor norte-americano que desvendou o DNA humano. Ele escreveu um livro, A Linguagem de Deus. O cara é um dos maiores cientistas do mundo, é evangélico e acredita na evolução das espécies. E defende a evolução das espécies no livro dele. Então, para ele, Deus que causou a evolução das espécies. Então, você tem ideia, um grande cientista evangélico, você tem o cara que descobriu o DNA humano. E o cara fez um livraço, A Linguagem de Deus, é um dos livros que eu tenho de cabeceira, assim, e ele também defende a evolução das espécies, mesmo sendo evangélico. Só por nível de curiosidade, como você sendo um historiador, em relação à existência do ser humano, do homem, da mulher em si, você acha que também veio dessa evolução? Sim, para mim veio da evolução, porque, e aí que tá, porque como historiador, eu vou me basear no registro fóssil. Tanto historiador, arqueólogos e antropólogos, nós das ciências humanas, nós vamos nos basear naquilo que os cientistas descobriram como fóssil.
E, por exemplo, os cientistas descobriram inúmeras espécies de hominídeos, nós chamamos de hominídeos, são anteriores aos seres humanos. E uma espécie dessa conviveu conosco, que é o homem de Neandertal. E ele tem esse nome Neandertal, que ele foi achado na Alemanha, na cidade de Neander. E foram várias espécies desse fóssil. Então, como tem várias espécies de fóssil, que você palpável, que você pode pegar nele, que são de seres muito parecidos com o ser humano, mas você vê que ele tem um cérebro um pouco menor. Então, por isso que muita discussão se eles conseguiam falar como nós, se eles eram tão racionais como seres humanos. Então, eu posso citar inúmeros. O primeiro espécie de fóssil do mundo, o mais antigo, é o Australopithecus, que foi achado na África, coisa de mais de 2 milhões. Aí depois veio Homo erectus, Homo neandertal, e inúmeras outras espécies muito parecidas com a espécie humana. Então, tipo assim, existe um consenso entre historiadores, antropólogos, biólogos e também arqueólogos, que essas espécies foram evoluindo até chegar na espécie humana. E a espécie humana mais antiga que nós temos é uma mulher na África, e ela tem aproximadamente 120 mil anos de idade. E só para você ter ideia, que é uma coisa interessante, fantástica, tem um documentário fantástico no YouTube para todo mundo. É só o cara botar assim, a Eva genética. Inclusive, a doutora que criou essa teoria, ela se arrependeu e muito por botar o nome Eva genética. Porque ela botou a Eva genética, não tem a ver com a Eva da Bíblia, não. Mas essa mulher africana que foi achada há 120 mil anos atrás. Mas só para você ter ideia da doideira, nesse documentário, eles fazem o exame de DNA com mais de 30 pessoas espalhadas em vários lugares do mundo. Ásia, Oceania, Europa, Brasil, vários lugares. Todo mundo deu nessa mulher na África. É o tal do DNA mitocondrial. E o que é interessante, esse DNA não rastreia o homem, só rastreia a mulher. Então, por exemplo, pode fazer comigo o homem, mas vai rastrear uma outra mulher, não rastreia outros homens do sexo masculino. E todos esses seres humanos espalhados em vários lugares do mundo deram nessa mulher na África 120 mil anos atrás. E como vocês, historiadores, explicam Deus? Existe para vocês? Eu tenho uma definição de Deus que eu começo meu livro. Se você quiser, eu leio para você. Não, pode ler um pedacinho para a gente. Eu vou ler para você. Eu começo o meu livro, esse livro aqui é Reflexões de um Observador, Ensaios sobre Deus. Eu faço uma definição de Deus, só que assim, ela é uma definição filosófica. Depois, se você quiser, eu vou fazer e vou explicá-la para ficar melhor. Deixa eu só achar aqui. Então, galera, uma coisa é certa. Nunca discuta religião com o historiador. Vai dar ruim. Mas o nosso ponto aqui é justamente enxergar esses dois ângulos, né? Cada um tem a sua forma de pensar, de acreditar, tem seus princípios no qual nós seguimos. Porém, os historiadores pensam desse jeito. Então, nosso objetivo hoje é mostrar isso aí. Mas, na verdade, nem todo mundo pensa desse jeito, não. A cabeça de vocês, como historiadores. Mas, na verdade, o que eu fiz aqui é uma definição pessoal. É pessoal. É pessoal e também porque eu dou aula de 42 religiões por ano lá em Carapebus. Vai rolar debate entre você em relação a isso? Não. Então tá bom. Você só vai ver só uma definição que eu dou sobre então Deus. Tá. Aí eu vou explicar a definição. Então, aí eu até botei assim, ó, quem é Deus para mim é o nome do título, do texto. Ó, pergunta que sempre me fazem. Ouso responder. Deus é autoexistente, transcendente, imanente, além de ser o ens necessário e a causa não causada. Explico. Deus é autoexistente porque ele existiu de si mesmo, nada o causou. Por isso, ele é a causa não causada, o causador de tudo. Todas as coisas são criadas, são efeito dessa causa primeira, que é Deus. Também é o ser necessário, ou seja, sem ele, nada do que existe existiria. Pois todos os seres e entes do universo são seres possíveis, mera contingência e possibilidade. Sem esse ser que é, nada poderia ser e existir nunca, e nada existiria jamais. Deus também é transcendente, porque ao mesmo tempo em que criou e engendrou tudo, ele não é esse tudo, ele está fora da criação, ele a transcende. Ao mesmo tempo ele é imanente, pois sendo a causa de tudo e transcendendo a criação, ele permanece inerente a ela, presente na criação. Por isso, a coisa criada dá testemunho do Criador e é o esplendor da sua glória. Essa é uma definição filosófica de Deus. Agora, posso explicar, por exemplo, por que eu chamo Deus de a causa não causada, para você entender. Esse é um termo de Aristóteles, aristotélico. A causa não causada é o seguinte, é que Deus,
todo mundo pergunta quando eu estou dando aula de religião, tá? Quem que é o criador de Deus? Quem causou Deus? Então eu digo, Deus ele é autoexistente e a causa não causada, por quê? Porque ele é o causador de tudo, ou seja, ele criou tudo e não foi criado por nada. Porque se existia algo antes de Deus, esse algo que é Deus e não ele. Então, para ele ser Deus, ele tem que ser autoexistente, existir de si mesmo, e ser a causa não causada, porque todos nós somos efeito dessa causa antecedente. Então, ele é a causa não causada, por isso, não me feio o quê? Eu causei tudo e nada conseguiu me causar, porque eu sou a causa primeira. Essa que é a ideia da causa não causada. E o que quer dizer ser necessário? Então, olha só, é uma pergunta que eu faço legal, que eu acho muito legal perguntar. Eu sempre pergunto aos meus alunos assim, eu, você, o Sol, a Lua e as estrelas, somos seres possíveis ou necessários? Você pode me responder. Pensa bem, você, Vanessa, o Sol, a Lua e as estrelas. Você é um ser. São seres possíveis ou necessários? O que você me responderia? Necessários. Então, esse que é o erro, não são seres necessários. Para mim é muito necessário. Mas eu vou te explicar por que não é e você vai entender por que não é. E aí eu vou chegar em Deus, olha só. Não é por quê? Porque todo ser, quando eu falo ser possível, eu estou falando de ser contingente. Isso quer dizer o seguinte, que hoje, em um dado momento, existe do presente, um dado momento do passado não existia antes do seu nascimento, um dado momento do futuro vai deixar de existir com a morte, como entidade individual. Então, olha só, isso vale para eu, você, o Sol, a Lua, as estrelas e tudo no universo. Por quê? Porque a ciência data tudo. Por exemplo, a ciência diz que o Sol tem cerca de 2 bilhões de anos. Isso quer dizer que há 5 bilhões de anos ele não existia. Então, olha só porque ele é um ser possível. Porque hoje ele existe, um dado momento do passado ele não existia, em um dado momento do futuro ele vai deixar de existir. Como a ciência também data quando ele vai deixar de existir. Isso serve para todos os seres que estão no universo. Eu, você, a árvore, tudo. Tudo tem um início. E antes desse início, nós não existíamos. O que acontece quando tudo no universo é um ser possível? Acontece o seguinte, que em um dado momento do passado, já que tudo é possível, um dado momento do passado, há bilhões de anos ou trilhões de anos, nada existia, e já que nada existia, nada nunca poderia existir. Está entendendo meu raciocínio? O ser necessário entra aí. Deus é o ser necessário por quê? Porque tem que existir um ser que a sua causa é necessária, que ele existiu de si mesmo e que ele é antes de tudo. Porque tem que existir pelo menos um ser necessário para que os outros seres possíveis existam. E se todos os seres no universo fossem possíveis, nada no momento nunca poderia existir. Essa aqui é a explicação. Então, no meu ponto de vista, foi Deus que criou tudo. Então, você está falando isso. Exatamente. De uma maneira filosófica. Mas aí vem aquele pedacinho, ninguém explica Deus. Nem mesmo os historiadores conseguem explicar a existência dele, porque não tem explicação. Vamos para um bravo intervalo comercial. Gente, comercial rapidinho, já voltamos mais para conhecer um pouquinho dos livros. Gente, ele é escritor também, tá? Não é pouca coisa, não. Vamos conhecer alguns livros dele também, já voltamos. Das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make ou Faça Você Mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui ele aprende de verdade. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Fala galera,
aqui é a Ingrid Fernandes. Nós da equipe Jovem TV gostaríamos de desejar a vocês um ótimo Natal e um próspero Ano Novo. Espero que 2022 a gente esteja junto. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Estamos de volta com esse programa top de linha, com o nosso historiador aqui, professor, e algumas coisas a mais. Vou apresentar a vocês o livro. Ele tem diversos livros escritos, né? São quantos no total? São 6 livros. Esse aqui foi o primeiro, para educadores da cidade de Cabo Frio. Ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre esses livros dele. Fala um pouquinho para a gente. Então, na verdade, esse livro aqui, ele é o apêndice da minha dissertação de mestrado. Eu fiz uma dissertação de mestrado sobre o patrimônio cultural de Cabo Frio, e como o meu mestrado é um mestrado em ensino de história, era obrigado que nós tivéssemos que fazer um produto pedagógico. E eu decidi, como produto pedagógico, lançar um roteiro histórico de Cabo Frio. Então, eu fiz um roteiro histórico para educadores, ou seja, para que educadores pudessem usar para dar aula de história para os alunos. E aí foi um livro que teve assim, saiu muito, tanto que ele está esgotado, só tenho esse, não tenho mais nenhum. Então ele esgotou, e logo depois dele eu fiz um livro que eu não trouxe aqui, que é o roteiro ambiental, mas que eu mudei ele nesse meu último livro. Esse segundo, na verdade, virou o meu último livro, de uma maneira muito mais ampliada. Aí depois eu escrevi o livro... Só uma perguntinha, esse aí está esgotado, né? Sim, sim. Esse aqui está esgotado. Na verdade, eu só tenho esse exemplar. E o que é interessante do meu livro sobre Cabo Frio, tanto esse como o outro, é que 90% deles eu vendo para fora de Cabo Frio. Principalmente para pessoal de Minas, São Paulo, compram muito. Então, o que eu acho interessante é isso. O interesse por Cabo Frio é mais de pessoas de fora do que da cidade. E o interesse é muito mais para guia de turismo do que para professores de história e para educadores. Então, os guias são muito mais interessados. O que seria muito bom para um professor, né? Com certeza. Na verdade, eu fiz para professor, mas para professores de história, geografia e arte. Mas ele é usado muito mais para os guias de turismo do que para professores. Então, gente, esse primeiro não vai rolar por enquanto, mas vamos para o segundo. Então, o segundo é o meu livro sobre a quarentena. Eu fui o primeiro escritor do Brasil a escrever um livro sobre o período de isolamento social. É o Relato de uma Quarentena. E esse livro aqui, eu tive a felicidade, uma sorte, vou dizer que foi uma grande sorte, de receber um texto para prefácio, que não, na verdade eu não fiz como prefácio, mas entrou como epígrafe do maior filósofo do Brasil, que é o Mário Sérgio Cortella. Então, quando eu estava escrevendo o livro, eu fui e falei com o meu professor do mestrado, ele falou comigo, manda um e-mail para o Mário Sérgio Cortella que ele vai te responder. E aí eu mandei o e-mail para ele, ele mandou o texto para mim como epígrafe, e eu começo o livro com esse texto dele. É um texto maravilhoso que ele discute de quem é a culpa. Então, de quem é a culpa sobre a questão de fecha, não fecha, abre, não abre. Então, muito legal. Então, é um texto que eu fiz em 3 meses, eu escrevi 47 artigos,
e ele é um diário social desse período de isolamento social. Então, ao invés de ser um diário pessoal, é um diário da sociedade. Então, É um pensamento de todos no eu momento, falo né? e aquilo que mais significativo ocorreu nesses primeiros meses de isolamento social. Então, acho que é um livro assim, muito interessante para registrar esse nosso período de pandemia. Então, acho que é um livro que vai por muitos anos aí. Ele vai ser... Então, que está em alta vai ainda, estar em né? alta por conta... nós estamos ainda na pandemia. Aí o meu terceiro livro, que é o meu livro mais polêmico... Esse aí agora eu tô até curiosa para poder ler. Esse livro aqui, tanto que esse livro aqui eu trouxe para você, né? Ah, gente, Esse olha livro que é um honra! presente. O presente tem que ser o meu livro mais polêmico. Mas, né? não entendi, só precisa polêmica? Um pouquinho. Não. E tanto que eu brinco aqui, na contracapa do livro eu coloco, ó, o livro para quem tem coragem. Lê pra gente esse pedacinho aí. Então, eu botei assim, ó, um livro para quem tem coragem. Coragem de ler e sair da zona de conforto. Coragem para refletir sobre a experiência religiosa de maneira crítica. Coragem para encontrar temas que pouquíssimos autores têm ânimo de abordar. Coragem para conhecer outros credos, culturas e dogmas. Coragem para acompanhar as denúncias feitas pelo autor nas páginas desse livro. Coragem para ver confrontada a religiosidade sem alma e sem verdade. Coragem para adentrar o mundo maravilhoso da espiritualidade, abrindo mão da religiosidade. Coragem de abrir-se a novas ideias, novas interpretações e novas diretrizes da vida. Coragem para fazer a metanoia, mudança de mente e de atitude. Corajoso, você é meu convidado a essa grande viagem interior através dessas páginas. E esse livro aqui tem uma coisa muito legal nele. Ele tem o prefácio do maior autor católico do Brasil, que é o frei beneditino Marcelo Barros, e um pastor, professor de história, Daniel Aguiar, aqui de Cabo Frio, que é membro da Academia Evangélica de Letras. Então, é escrito por um cético e também tem um prefácio de um católico e de um pastor. É porque ele não é polêmico, gente. Para não dizer o contrário. Porque você sabe que esse livro, depois que eu ler, eu vou ter que expor o que eu penso, Não, né? claro, assim que é bom. Você sabe. Aí o meu seria o quinto livro. É esse aqui que eu não lancei ainda, vai ser lançado. Gente, primeira mão, tá? Vai ser lançado ainda. Na verdade, é um livro que eu acho assim, para te falar a verdade, é o livro que eu acho mais educativo meu. Porque ele é um livro que trata de problemas sociais, e ele fala sobre relacionamento a dois, então ele tem 9 textos falando sobre relacionamento a dois. Tem mais de 12 textos falando sobre tipo de discriminação, xenofobia, homofobia, racismo, injúria racial, discriminação contra as mulheres, misoginia. Então, ele é um livro muito rico dessa questão e também trata de temas polêmicos na sociedade, desigualdade social. Então, ele é um livro assim, que eu acho que ele é extremamente educativo, e é até um livro muito bonito, ó, por dentro dele, ficou muito show. E assim, eu acho que ele é um livro que vai ser muito benéfico a muitas pessoas. E o meu último livro que eu lancei há 2 meses, que é para mim o meu livro, eu digo que é o livro da minha vida, não é porque ele é maior, não. É porque esse aqui eu fiquei quase 6 anos pesquisando. E é uma pesquisa caríssima. Essa pesquisa aqui me custou mais de 50 mil reais. O livro e a pesquisa. Tem que amar muito o que faz, galera. Não, e o pior é que estou sozinho, sem patrocínio, sem absolutamente nada. Você investiu em você mesmo. Em mim mesmo durante muitos anos. E só para você ter ideia, eu fui em todas as praias de Cabo Frio, todos os rios. Eu percorri as 57 praias da Laguna de Araruama. Por exemplo, as pessoas de Cabo Frio sabem que Cabo Frio tem rios. E no meu livro eu apresento 4 com foto dos rios. 3 rios são naturais, que é o Rio Una, Garguá e São João, e um rio artificial, que é o São João Artificial. O rio artificial de Cabo Frio tem 28 quilômetros, para você ter ideia. O artificial, ele fica entre Cabo Frio e Casimiro de Abreu. Também falo sobre 20 praias e até hoje, só para você ter ideia, mesmo tendo feito o livro, e há 2 meses ele tem sido lançado, até hoje o site da prefeitura fala que Cabo Frio tem 7 praias. O meu livro tem 20 praias, com fotos das 20 praias, sendo 6 ainda não foram descobertas pelos demais. Sendo 6 delas secretas, inclusive com foto de drone, de avião, de todas as praias. Também falo sobre 10 ilhas oceânicas, 10 ilhas oceânicas, sobre 2 ilhas no canal Itajuru. A ilha do Japonês e uma ilha que está enterrada atrás da ilha do Japonês. Então, nós temos uma ilha que era maior que a ilha do Japonês, que ela tem 3 nomes em mapas, que é o nome de Ilha do Sarafona, Ilha Simão Luiz e Ilha das Cabras. E ela foi vendida tudo como Ilha do Sarafona,
E eu mostro 2 fotos da Força Aérea Naval de 1933 dessa ilha e mostro 3 mapas com 3 nomes diferentes. E o que ela é hoje, um mero terreno baldio. Então, uma ilha foi transformada em terreno baldio, quando ela foi comprada por um industrial chamado Henrique Lage, que ele vai juntar essa ilha às salinas peruanas. E hoje ela virou um terreno baldio. Parece absurdo, mas é. Muito bacana. Além de falar sobre sobre a Laguna de Araruama, que começa o livro, que para mim é o bioma mais importante da região, e de todos os monumentos históricos da cidade, assim como todos os parques naturais municipais, o Parque Estadual da Costa do Sol. E esse livro aqui, para mim, a maior relevância dele é o fato dele ser o único livro a tratar do patrimônio natural de Cabo Frio. Nenhum outro livro fala sobre isso. Então, esse aqui é o primeiro e único. Só para você ter ideia, nem a Marinha, nem o INEA, nenhum órgão fala sobre praias e ilhas de Cabo Frio. Esse aqui é o único livro onde se encontra diferencial dele, né? Inclusive, quando eu falo sobre ilhas, então, eu digo a profundidade de cada ilha, o melhor lugar de mergulho de cada ilha, o tipo de vida marinha que tem em cada ilha e a história de cada ilha. Então, é um livro assim, bem interessante, por isso que ele ficou bem grande, um livro aí de 500 páginas sobre Cabo Frio. Fica aí a dica. Empreste seu livro. Quem quiser comprar, aonde que encontra, como que faz? Então, esse livro vende no shopping Parque Lagos, e só para ressaltar uma coisa também, esse livro saiu em 2 versões. Uma versão colorida de luxo, que é essa que você está na mão, e uma versão em preto e branco, com a versão comum. Então, essa versão aí que tem as fotos coloridas, fotos maravilhosas no livro, e já a outra versão é uma versão comum. Esse livro aí é vendido, na livraria do shopping. Isso aí é uma descoberta que eu fiz. A estação ferroviária de Campos Novos. Um pouquinho pra gente. Essa daí é a 3ª estação ferroviária de Cabo Frio, e que nem a prefeitura sabia da existência dela, nem a Marinha sabe da existência dela, e está na terra da Marinha. Inclusive, quando eu fui aí, uma senhora de 93 anos me indicou aonde estava a estação, eu pulei lá pulei a cerca da Marinha, mesmo ela dizendo que eu podia levar tiro. Gente, a pessoa dando a vida pela arte. Fui lá, tirei várias fotos da estação e fiz um artigo criticando, obviamente, a Marinha, a prefeitura, que tem que ser... Você é desses? Pelo descaso e pelo abandono de um patrimônio do município. Que eu acho uma grande vergonha, tanto para a Marinha como para a prefeitura, ter uma estação de trem abandonada, jogada às traças no matagal na área de Marinha. Isso aí é porque, com um capítulo que eu falo sobre o sal, eu conto a história da maior refinaria da região dos lagos, que é a Refinaria Nacional de Sal, que é a única empresa salineira do mundo que faz sal light, e faz sal para sal para doentes. Então, essa daí é uma das melhores empresas de sal do mundo, e a única grande indústria salineira ainda está presente na região. E só para falar sobre o sal, uma coisa interessante é que eu estava falando naquela hora e cortei no início do nosso bate-papo, é que o Cabo Frio vai ter a primeira indústria salineira do Brasil, que é a indústria Salina Grande. Ela foi feita nessa região aí, na região de Perinas. Ela foi autorizada por Dom Pedro I em 1823, e um alemão chamado Luiz Lindenberg, por isso que o nome da escola é Luiz Lindenberg, em homenagem a esse alemão. Esse alemão vai construir a primeira indústria salineira no Brasil, aí na região de Perinas. E tudo isso você mesmo mergulhou, pesquisou? Pesquisei e trouxe aí. Muito bacana. Então, quem tiver interesse, tá aí, professor. Essa foto é muito maravilhosa que você botou também. Essa do lado de cá, não, do lado esquerdo. Isso aí é uma das 4 pontas da Laguna de Araruama, só que essa daí ninguém conhece. Essa é a ponta do anzol. Tanto você vai me ver aí, tirando foto de drone dessa ponta. Essa ponta foi eu e meu amigo Wallace Porto, porque um salineiro que trabalhou aí há 70 anos, trabalha aí nessas salinas, ele falou assim conosco, tem 3 pontas da Laguna de Araruama que as pessoas mal conhecem, que é a ponta da Maçambaba, que é a mais bonita de todas, a ponta da Acaíra, que o pessoal chama erradamente de Alcaíra, que está na moda, que é um lugar paradisíaco, tem a ponta das Coroinhas, e essa daí é a ponta do anzol. Ele falou, essa ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Porque ela está atrás de 2 fábricas de sal que ainda estão em atividade. Então é um terreno privado, e mesmo os salineiros não sabem onde ela é, porque para ir nela tem que andar uns 4 quilômetros atrás das fábricas de sal. E aí ele falou comigo, eu vou te revelar um lugar que ninguém sabe, e eu fui lá e tiramos essa foto de drone, e eu escrevi também um texto sobre ela no livro. Então, querem conhecer um pouco mais sobre Cabo Frio? Esse livro aqui é o ideal. Professores, invistam, vale a pena. Se você escolheu essa profissão, então corra atrás mesmo. Só não dê a vida igual ele tentou fazer.
Eu conheci essa pessoa aqui, eu não posso já te falar isso. Foi numa fila, né? A gente estava uma fila de professores. E como nos conhecemos? Discutindo, gente. Debatendo sobre o quê? Religião. Então, nunca tente discutir com o historiador, vai dar ruim. Fala um pouquinho sobre seus projetos para professores. Sim, eu desenvolvo, na verdade, 2 grandes projetos, inclusive que começou com poucas pessoas e hoje é um projeto muito grande, que é um projeto de city tour histórico, que eu dou aula nos monumentos históricos de Cabo Frio. Então, assim, eu alugo uma van, as pessoas entram, então essa van leva em cada monumento histórico da cidade, ou monumento arqueológico, como a Duna da Boa Vista e o Morro do Índio, e aí eu dou aula, só para você ter ideia, são 4h30 de aula que eu dou em cada city tour histórico sobre os locais que eu levo as pessoas em Cabo Frio. Então, eu levo para dentro do convento, cemitério do convento, dentro da Câmara Municipal, Igreja Matriz, e eu começo, Anjo Caído, e eu começo a dar aula. Que não é Anjo Caído? Que não é Anjo Caído. O último que eu fiz foi muito legal, foi na Fazenda Campos Novos. Então, foi assim, teve até uma pessoa lá que se emocionou muito, quando eu peguei a corrente que os escravos vinham da Rasa até lá, andando, com mais de 10 quilos a corrente, botei na mão dela, a professora chorou muito, assim, ficou emocionada, de relembrar a dor, né, porque a Fazenda Campos Novos era um local onde os escravos que desciam na Rasa iam a pé até a fazenda e dali eles eram distribuídos para o Brasil todo. E aí lá, até hoje lá tem as correntes que essas pessoas vinham. Aí eu dei uma aula sobre a fazenda em si, a sede da fazenda, sobre a igreja de Santo Inácio e do cemitério jesuíta da fazenda. Então foi um passeio assim muito legal e cada hora que passa as pessoas têm ido mais. Na semana passada que eu fiz foi uma trilha, a trilha no Morro da Lajinha, na Praia Brava e nos Costões Rochosos. Domingo agora eu vou fazer a trilha do Morro do Vigia e na próxima sexta-feira, dia 17, um outro city tour histórico no centro da cidade. E quem tem interesse em participar? Como pode te achar? Qualquer pessoa pode participar. O que a gente só não pede, por exemplo, a última vez agora, tinha uma senhora que participa muito com a gente, que queria levar uma criança de 4 anos. Eu falei com ela, de jeito nenhum. No city tour histórico, poderia até ir, que é por volta do centro, a van leva em cada ponto, mas numa trilha de ecoturismo, você caminha 2 quilômetros. Então, sobe morro, desce morro, e aí eu não deixei entrar. Então, criança, pessoas muito idosas, eu não indico a trilha, eu indico mais o city tour histórico. Mas tem uma senhora lá de 76 anos que tem disposição. E não falta uma. É a Dona Norma, o nome dela. Ela vai em todas as trilhas, ela adora. E é um grupo que começou com 12 pessoas. Hoje nós temos quase 80 pessoas que eu levo toda semana para apresentar a história e o meio ambiente de Cabo Frio. E para esse que você vai ter agora domingo, vai ser onde mesmo? Vai ser no Morro do Vigia, que é aquele morro que divide a Praia das Conchas com a Praia do Peró. Então, ali tem uma gruta maravilhosa chamada Gruta do Vigia. Eu não conheço. Tem uma praia secreta, a Praia dos Pescadores. Então, fica ali. Então, muito legal. Que legal. E como que as pessoas podem achar você para poder se inscrever, para poder ir também? Então, as pessoas podem achar pelo Facebook ou pelo Instagram, que é Acioli Júnior, mas é bem simples, é ACIOLI, Acioli Júnior. Aí já vai me encontrar no Facebook ou Instagram, ou então também pelo WhatsApp, até porque o grupo nosso é um grupo do WhatsApp. Então, pelo WhatsApp é 22 992 92 38 18. Então, quem tem interesse, gente super bacana, vão, invistam, vamos conhecer um pouquinho mais da nossa cidade. Eu falo para mim também, porque tem muitas coisas que ele falou ali que agora eu tô nessa vibe de aprender. Me fala um pouquinho, só para a gente encerrar, sobre aquele cantinho lá do forte, onde tem os canhões. O que é aquilo dali exatamente? Ou você quer saber dos canhões que roubaram do forte? Isso, exatamente. Então, ontem eu fiz até um vídeo muito legal sobre isso, vai ser um vídeo bem descontraído, mas na verdade o Forte São Mateus é por quê? Porque o Forte São Mateus, ele até a década de 50, ele estava em total abandono. Eu vou mostrar para você aqui no livro aqui, uma foto dele em ruína mesmo. Então o forte, ele estava em total abandono, em ruína, e ele só vai ser restaurado em 1957, quando ele recebe o tombamento do CIFAM, que é o mesmo órgão que hoje é o IFAM. Então, como o Forte São Mateus ele estava em ruína, os canhões dele estavam na areia da Praia do Forte. Só para você ter ideia, o canhão ainda vai estar lá em cima, eles estavam na areia da Praia do Forte, e esses canhões, todo dia, aqui, ó, essa foto aqui de 1940, é o Forte São Mateus em ruína. Olha lá, ó, totalmente em ruína. E ele só vai ser restaurado em 57.
E aí esses canhões ficavam ali na beira da praia todo dia, só para você ter ideia do absurdo. E de como que o Cabo Frio nunca valorizou o patrimônio. Todo dia a água do mar, quando a maré subia, cobria os canhões. Só que nesse período, em 1953, que eu estou falando, uma escola de riquinho lá de Friburgo, é a escola da Fundação Getúlio Vargas, do bairro Cascata, em Nova Friburgo. Eles vinham sempre passar férias em Cabo Frio. Sempre, vinham de 15 dias, mês e mês, estavam aqui. E eles fizeram uma gincana entre eles de quem que ia roubar o canhão do forte, um dos canhões do forte. Só para você ter ideia. E simplesmente um professor com 20 alunos de 12 anos roubaram o canhão do Forte São Mateus. Pegaram o canhão, absurdo. botaram na carroceria do caminhão e levaram para Nova Friburgo. E só para você ter ideia, da tristeza da história. Agora, em 2023, faz 70 anos que esse canhão está em Nova Friburgo e nunca mais voltou para Cabo Frio. E esse canhão ainda ficou entre 1977 e 86 na sede do Flamengo, lá na Gávea, do Clube de Regata do Flamengo. Por quê? Porque um dos ladrões do canhão, quando era criança, se tornou o presidente do Flamengo em 77, que foi o Márcio Braga. E a escola vai fechar em 77. Quando ela fecha, o Márcio Braga pega o canhão e leva para a sede do Flamengo. Então ele ficou de 77 até 1986 na sede do Clube de Regata do Flamengo. Em 86, essa escola vai reabrir como um campus da UERJ, e aí o canhão volta de novo para a escola, em 86, e o canhão está lá até hoje, mesmo a escola fechando em 2011. Ela fechou em 2011, por causa daquela chuva na serra, e o canhão está lá até hoje. O único prefeito que quis reaver esse canhão foi o prefeito Ivo Saldanha. Nenhum outro lutou por trazer esse canhão de volta. Gente, tudo isso aqui. Tá tudo aqui, né? Tá tudo aí. Então, querem terminar o resto dessa história? Comprem um livro. Vocês vão amar. Tem muitos pontos turísticos aqui. Tem lugares, de acordo com ele, que nós nunca vimos na nossa vida. Então, vale a pena a gente pesquisar, vale a pena a gente investir em nós mesmos. Até por nível de curiosidade mesmo. Então, nós vamos encerrar o programa. Eu quero te agradecer por ter estado aqui conosco. Foi muito bom te receber. Nos ensinou bastante. Depois vai rolar um debate sobre o livro que eu vou ler. Mas obrigada, tá, pela tua presença. Não, eu que agradeço a você o convite, é um amigo ali que está editando tudo, e só tenho a agradecer, porque para mim é um maior prazer falar sobre Cabo Frio e falar sobre a nossa história. Então vamos terminar com o seguinte pensamento. Uma criança, um professor e um livro, uma caneta, pode mudar o mundo. O sucesso da nossa sociedade depende diretamente da qualidade da nossa educação. Então, professor, invista mais em você, invista mais no seu aluno. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Vocês vão ser sempre muito super bem-vindos ao nosso programa. E um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima quinta.